com alegria, e especialmente com muita fé, com muita confiança, com as luzes, o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus, com a proteção e especialmente a saúde do Senhor Jesus dos Passos. Aqui nós nos encontramos diretamente no estúdio e ao vivo pela TV Primer, TV São José, para levarmos a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, mensagem de vida, otimismo e esperança na palavra do Padre Pedro José Keller, e especialmente também sob o patrocínio de Carioca Calçados. Quando no domingo, na igreja ou em nossos lares, acompanhamos Cristo Jesus, Rei dos Reis, Rei dos nossos corações, o que aconteceu há 1988 anos, lá na cidade de Jerusalém, quando Jesus Cristo, montado num jumento, dava entrada na cidade de Jerusalém, sendo aclamado como Rei dos Judeus por todas as pessoas, ali aclamando a Cristo Jesus, com ramos nas mãos, estendendo mantos pelo caminho. Nota bem, montado num jumento. Alguns alunos, ex-alunos meus, perguntavam: Padre Pedro, por que Jesus Cristo não montou num cavalo? Vejam bem, Jesus Cristo sempre falou sobre a paz. E Ele quer que nós vivamos a paz, que nós colaboremos para vivenciar a paz dentro dos nossos lares, nas nossas salas de aula, nas nossas repartições, enfim, também nos estádios de futebol, porque é muito triste onde há briga, onde há discórdia, onde há desunião. E, consequentemente, também a paz dentro das comunidades. Também nos mais diversos movimentos de igreja é necessário que sempre lutem, trabalhem, colaborando pela evangelização e não criando panelinhas, não criando discórdias entre um movimento ou outro, ou um movimento, uma pastoral contra outro, uma associação contra outra. Não, não é esta a vontade de Deus. Então Jesus Cristo sempre quis e quer que nós vivamos a paz. E Ele então entrou montado num jumento, num burrinho. Por quê? Porque o burrinho era usado pelos pobres. O burrinho servia para depois da guerra, ou mesmo ali durante a guerra, ir recolhendo os cadáveres e também as pessoas enfermas, soldados e oficiais, levando-os para o hospital da campanha, ali do exército. Ao passo que o cavalo era um animal fogoso, era usado pelos ricos e claro, então, o cavalo era usado para a guerra, para o ódio, para o rancor, para a inimizade. Não sei se você já sabia disso, creio que sim, mas o jumento, então, era simplicidade, humildade, era isso que Cristo Jesus queria. E você poderá, então, agora, e que estamos em plena Semana Santa, você que está como que recluso nos seus lares, nos seus apartamentos, agora é claro, se você tem que sair para o trabalho, para a luta, para ganhar o sustento para a sua família, então ao sair, procure usar a máscara que todos nós sempre procuramos usar em qualquer lugar. Agora, é claro, os locutores de TV, de rádio ou
os padres também, de modo geral, os leitores nas igrejas, os pastores, muitos continuam usando a máscara, outros não. Eu aqui, por exemplo, então, eu sempre venho com a máscara, porque eu tenho que preservar a minha vida e a saúde. E procure você, então, como estava dizendo, acompanhar lá do seu apartamento, do seu lar, pelas TVs, já falei aqui mais de uma vez, nós temos no mínimo 5 TVs católicas, que desde a manhã até a noite, ou mesmo durante a noite, vão transmitindo cerimônias, mensagens, santas missas, novenas, terços, e mensagens otimistas de ânimo. Procure acompanhar uma dessas televisões e assim você vai também se animando cada vez mais, ou mesmo pela internet. Então você é convidado ali, com a graça de Deus, acompanhando os sofrimentos, a paixão. Essa palavra paixão engloba todos os sofrimentos pelos quais Cristo Jesus passou, seja as zombarias, seja os escárnios, seja os açoites, seja a coroação de espinhos, seja mesmo a crucifixão. Então, acompanhe a paixão, morte e ressurreição de Cristo Jesus. E aí então você irá vendo que os seus sofrimentos, em comparação dos sofrimentos de Cristo, são mínimos, são muito pequenos. E também, com este pequeno e invisível vírus que nos enfrenta e também vem nos demonstrar a nossa fragilidade e nos comprova que nós estamos aqui de passagem por esta vida, que nós precisamos sempre do auxílio do alto, precisamos sempre do apoio da eternidade. E, conforme diz o próprio Cristo Jesus, conforme lemos em São João, capítulo 15, versículo 5, está bem claro, em São João, capítulo 15, versículo 5, onde, isso está aqui já encontramos, capítulo 15, versículo 5, repito, onde nos diz claramente: sem mim nada podeis fazer. Então nós precisamos sempre da força do alto e procuremos colocar a nossa confiança, então, naquele que nos criou e nos conserva em nossa vida. Cristo Jesus nos pede para vivermos na simplicidade e na humildade, e Ele mesmo nos deu o exemplo, montado, então, num jumento, então, que era usado pelos pobres, ao passo que não usou o cavalo. Procuremos acompanhar os dias da Semana Santa para sentirmos mais de perto os sofrimentos de Cristo Jesus. E, especialmente, vamos lendo devagar e meditando a palavra de Deus nestes dias que nos separam ainda da Sexta-feira Santa, da Quinta-feira Santa, do Sábado Santo. Procure ler ao menos um dos evangelistas. Seja Mateus, por exemplo, tome São Mateus, sempre os 3 últimos capítulos de um dos evangelistas. Se você, por exemplo, escolher São Mateus, Mateus capítulo 26, 27 e 28, e lá você vai ver todo o sofrimento de Cristo Jesus. Se você, por exemplo, escolher São Marcos capítulo 14, 15 e 16,
Se você, por exemplo, escolher São Lucas, então, capítulos 18, 19 e 21. Mas se você quiser o último evangelista, São João Evangelista, então ali são os capítulos 22, 23 e 24. Então aqui são 4. E você talvez poderá fazer como alguns já me telefonaram, alguns perguntaram: Padre Pedro, e se eu tenho tempo, e é o modo de eu meditar mais de perto a vida de Cristo Jesus, e se eu, por exemplo, ler devagar, meditando os 4 evangelistas, ali você vai ver cada evangelista descreve, inspirado pelo Espírito Santo, o seu modo de acompanhar, de presenciar a vida e a morte de Cristo Jesus. E conforme nós sabemos, por exemplo, São Lucas, médico, ele mesmo diz: eu procurei pesquisar para colocar aqui um relato fidedigno sobre a vida de Cristo Jesus, os últimos dias, as últimas horas de Cristo Jesus. É como se nós, por exemplo, quantas pessoas que às vezes os parentes dizem: pois é, aquele meu tio, ou a minha mãe, ou meu cunhado, eu ainda faz 3 dias e tal dia, ainda falei com ele, no outro dia. Então, os últimos momentos que acontece também conosco. E pode acontecer. Nós também, um dia que partiremos, teremos nossas últimas horas, ou em casa, no sofrimento, ou no hospital, ou repentinamente. Isso somente Deus é quem sabe. E aqui, Cristo Jesus, então, ali nos convida para nós, então, acompanharmos os sofrimentos de Cristo Jesus. E agora, com o Salmo 26, nós podemos também ver os nossos problemas, a nossa vida mesmo com os problemas, com o temor e a ansiedade e angústia que nos traz este pequeno e invisível vírus. Então, coloquemos nossa confiança em Deus, pois é Deus, é nossa vida, nossa luz e salvação. E aqui o Salmo 26 nos pede que olhemos para aquele que é o Senhor Deus, é minha luz e minha salvação. É Ele que vai nos iluminando para seguirmos pelo caminho do bem, o caminho da salvação. Veja bem, Cristo Jesus, com sua morte no alto da cruz, novamente trouxe a união da Trindade Santa com a humanidade, que pelo pecado de orgulho de nossos primeiros pais estava separado. E agora era necessário que viesse uma divindade, e Cristo Jesus, obediente a Deus Pai, conforme nós lemos na palavra de Deus, obediente até a morte, deu a sua vida inocente por nosso amor, e assim novamente uniu a divindade com a humanidade. Uniu a humanidade, que somos nós, com a divindade. Ou seja, Jesus Cristo abriu o caminho para nós chegarmos um dia na eternidade. Agora dependerá de cada um de nós. Eu sempre já tenho feito aqui a analogia, mas sempre há uma outra pessoa que talvez é a primeira vez, ou na outra vez que eu falei sobre isso eu não estava presente. Cristo Jesus trouxe a redenção objetiva. O que é isso? Redenção objetiva. Trouxe a possibilidade
de cada um de nós chegarmos um dia à presença de Cristo Jesus, à presença da Mãe de Cristo e Nossa Senhora, que está no céu. A presença, encontrar-se com todos os nossos entes queridos, a presença com Deus Pai, com o Espírito Santo. Então, trouxe a possibilidade. Agora, a realidade para você chegar na eternidade, o que é que Cristo, o que é que a Trindade Santa espera de nós? Espera que nós façamos a nossa parte. Senão você não chegará na eternidade. E eu sempre, como professor, mestre que fui durante muitos anos, eu sempre gosto de fazer analogia. Assim como pode ser o melhor professor do mundo, seja no ensino fundamental, seja no ensino médio, seja na universidade, seja no mestrado, seja no doutorado, seja no pós-doutorado, seja ainda numa especialização, mesmo em outras universidades, até de outros países, mas se a pessoa não lutar, não se esforçar, o que é que acontece? O que é que acontece? Você mesmo sabe. Chega lá no Enem, não conseguirá. Aliás, está saindo o resultado, quanto me consta, saiu ontem à noite, hoje à noite. Então, no Enem não vai conseguir passar. Ou também na universidade, no vestibular. Então, por quê? Nem sempre. Às vezes há pessoas que lutam, estudam, lutam, se esforçam e no dia ficam nervosos, no dia do vestibular ou do Enem, ou por uma razão ou por outras, não dormiram bem, então não consegue o resultado. Mas essa pessoa não deve desistir. Por exemplo, há muitos anos atrás, eu conheci uma pessoa que enfrentou o vestibular para medicina. Você sabe quantas vezes? 8 vezes. Mas a pessoa não desanimou. Foi lutando, foi se esforçando e já há muitos anos é médico e um grande cirurgião. É que sempre dava, por assim dizer, um trauma nele, um nervosismo e não conseguia obter o resultado. Então, especialmente aqui, o Salmo nos convida para colocarmos a nossa confiança em Deus. O Senhor Deus é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei? Então, coloque sempre a sua confiança em Deus. Como eu tenho dito mais de uma vez, nós às vezes somos muito orgulhosos. Nós devemos reconhecer que nós somos simples criaturas, pequeninas criaturas. Quantas pessoas orgulhosas, e como existe às vezes pessoas orgulhosas, porque foram eleitas para um cargo, algum encargo, ou porque se formaram numa faculdade ou noutra faculdade. Às vezes até deixam de lado, marginalizam os parentes, as pessoas mais pobres, e ficam, conforme nos diz os jovens, com o narizinho empinado. Você conhece dessas pessoas, sem dúvida nenhuma. E vem agora um vírusinho, invisível, pequeníssimo, que só o microscópio de alto quilate, de uma perfeição, consegue detectar este vírusinho e pega esse sujeito orgulhoso e agora ele está lá na UTI. Quem sabe, na vez, nem rezava, pensava, não, mas eu sou uma cultura, eu sou formado, eu tenho muito dinheiro, eu não preciso de Deus. E agora o que acontece? Lá no UTI que ele vê a coisa feia,
Aí ele pede parentes, eu quase não sei rezar, eu desprezei a Deus, eu estou arrependido, reze por mim. Ali vem o arrependimento. E quantos orgulhosos que você sabe também, que o vírusinho terrível levou desta vida para a eternidade. Eu tenho pena de tantas pessoas maravilhosas que eu conheci aqui em Florianópolis, em outras cidades, em um outro município distante e tal, me telefonava, olha, 3 pessoas partiram hoje do nosso município, lá daquele hospital, para a eternidade. 2 pessoas eu conhecia e tal, né? Então a gente deve procurar sempre pedir a proteção do alto. Quantos médicos que eu já ouvi e já falaram comigo, Padre Pedro, eu tenho dito para os meus pacientes, é uma doença nova, nós temos ali a vacina, mas mesmo com a vacina, se a pessoa não cuidar, pode o vírus novamente vir e derrubar a pessoa. E eu digo, diz o médico, eu peço que rezem, que peçam ao Pai do céu a saúde, como é importante. E eu tenho rezado muito nas santas missas, no terço, pelos enfermeiros, enfermeiras, pelos médicos, médicas. Escutei ontem numa rádio, Santa Catarina, até ontem tinham morrido 31 médicos com este pequeno vírus, e diversos padres, diversos bispos. Ainda domingo faleceu Dom Juventino Casterin, filho lá de São Lugero, foi pároco na Catedral de Tubarão, coordenou a catequese, fez parte da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, 74 anos, lá diocese de Rondonópolis, lá no Mato Grosso, 22 anos, quando me consta, bispo, e veio falecer por causa do vírus. E assim, bispos, o bispo de Cascavel, por exemplo, Dom Mauro, que também veio a falecer. 2 bispos, um no ano passado, neste ano, já eram bispos eméritos, já bem mais de idade, lá da Foz do Iguaçu. Eu soube, há 1 semana e meia, 2 semanas atrás, que no Brasil partiram desta vida para a eternidade 10 a 12 bispos. E quantos sacerdotes? Então, todos devemos nos cuidar e nos preservar. Então, coloquemos aqui, vejam bem, continuando, sei que a bondade do Senhor eu hei de ver. Essas pessoas, por exemplo, que partiram desta vida, se viveram bem a sua caminhada por esta vida, na simplicidade e na humildade, amando a Deus e amando o seu semelhante, então está aqui bem claro, sei que a bondade do Senhor Deus eu hei de ver. Nós também um dia, eu tenho essa esperança, quando eu partir desta vida, por isso eu sempre procurei diariamente me colocar sob o olhar e a proteção de Deus. Eu pensei muito, quando era um jovem estudante, quando eu via tantos colegas meus desistindo, porque não tinham, quem sabe, a vocação. Mas eu, enquanto que eu tinha vocação para o sacerdote, eu fui lutando, porque eu fui olhando para a eternidade, sabendo que um dia, se eu vivesse bem aqui a minha vida, eu receberia a eternidade. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes, ou seja, na eternidade. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Então devemos sempre ter essa grande confiança em Deus, nosso Pai e Criador. E os santos que a Igreja Católica nos convida para celebrarmos hoje, São Régulo, São Dionísio, São João Clímaco,
Santo Acácio, Santo Agatângelo e Santo Amós, que é aquele profeta do Antigo Testamento, Santa Balbina e São Benjamim, mártir. Hoje às 19h30, nós teremos a Santa Missa, em louvor a Santo Antônio, com a bênção dos pãezinhos, sempre nas terças-feiras, 19h30, esta missa. Hoje teremos igualmente essa Santa Missa, e após a missa, ou seja, às 20 horas, nós teremos, para todos que desejarem, na igreja de Coqueiros, às 20 horas, uma preparação comunitária, exame de consciência, uma mensagem sobre o sacramento da misericórdia, o sacramento da reconciliação, o sacramento do perdão, ou seja, o sacramento da confissão, e depois um exame de consciência. Leve uma canetinha para anotar, lá você vai receber um papel no exame de consciência, onde você vai assinalar assim os pecados seus, ou as omissões, e no final, todos os papéis com os pecadinhos, ou maiores ou menores, vão ser colocados dentro de um caldeirãozinho e vão ser queimados. Então, ontem à noite houve essa celebração, e sempre é a confissão auricular, a confissão individual, mas devido a essa pandemia, para não haver aglomeração, então a CNBB, ou seja, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, pediu que fosse dada no final a absolvição coletiva, a absolvição comunitária. Aliás, as pessoas com a igreja, muitas pessoas, Padre, que coisa bonita esta, e a gente sai aliviado dos pecados, das suas faltas, porque está muito claro em São João, se você, por exemplo, abrir a Bíblia, São João, capítulo 20, versículo, olha que já está aqui, capítulo 20, versículo 21, recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados ficarão perdoados. Então Deus, o sacerdote ali é um instrumento nas mãos de Deus. O sacerdote dá o perdão dos pecados, não em nome do presidente da República, ou do Papa, ou do padre, mas sim o que é que o padre diz? Eu te perdoo, eu te absolvo de todos os teus pecados, em nome de quem? Em nome da Trindade Santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então procure você. Na próxima quinta-feira estaremos aqui colocando diversos pontos que talvez uma explicação sobre a vida de Cristo Jesus. Então estamos terminando nesse momento a nossa reflexão e que o Senhor Jesus Cristo, sofredor, por nosso amor, morrendo no alto da cruz, mas que morreu sim, mas terceiro dia ressuscitou, como ele mesmo falou. Nenhuma pessoa até hoje, dos trilhões e trilhões de seres humanos, ressuscitou com o seu próprio poder, a não ser Cristo Jesus, e aqui ele comprovou que ele é o Filho de Deus. Que o Senhor Jesus esteja ao seu lado para acompanhar, acima de você para iluminar, atrás de você para o defender de todas as situações difíceis, também desta pandemia, e à sua frente para apontar sempre o caminho certo. E agora a bênção da água, a bênção da Trindade, Nossa Senhora da Saúde, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Beba agora com muita fé esta água.